Olá! A Nova República inaugurou um novo campo de atuação de algumas correntes religiosas na vida política. Os políticos de Cristo não podem mais ser ignorados pelos cientistas dessa área, que se deparam com a tarefa de compreender as minúcias da atividade concreta dos parlamentares religiosos desde o Congresso Constituinte. Para falar sobre os pentecostais na política brasileira, nós convidamos o cientista político e doutor em ciências da religião pela UMESP, Universidade Metodista do Estado de São Paulo, professor Saulo Batista, que, de passagem por Belo Horizonte, onde proferiu aula magna do curso de teologia do Centro Universitário Metodista de Minas, Isabela Hendricks, no mês passado, encontrou espaço para conversar conosco. Começa agora, pela TV Horizonte, emissora da Rede Catedral, o Religare, Conhecimento e Religião, programa de extensão do mestrado em Ciências da Religião da PUC Minas. Professor Saulo, é um prazer recebê-lo e obrigado por ter encontrado um espaço na sua agenda para gravar aqui conosco essa entrevista. É muita satisfação da minha parte estar aqui. Bem, olha, não só acolher aqui o professor Saulo, mas acolher a você também que participa do Religare. Você pode participar do nosso programa, envie sua opinião e sugestão de temas. Basta acessar o nosso site www.pucminas.br/ppgcr e clicar no link do programa Religare. Você pode também interagir com o Religare pelo canal de voz. É só ligar para 31 3209 0122. Lá você pode deixar gravada a sua opinião e sugerir um tema, além de participar das nossas promoções. E quem participar desta semana vai concorrer ao livro do professor Saulo Batista, Pentecostais e Neopentecostais na Política Brasileira, publicado em conjunto pela editora Ana Blume e pelo Instituto Metodista de Minas, Isabela Hendricks. Professor, o seu livro, que fala sobre os pentecostais ou neopentecostais na política brasileira, publicado por Ana Blume e Instituto Metodista Isabela Hendricks, é fruto da sua pesquisa doutoral. Você defendeu a sua tese na UMESP, sob orientação do professor Leonildo Campos. Qual foi a intuição original para este trabalho? O meu interesse na ciência política era buscar entender esse processo democrático brasileiro, né, que se arrasta, avança, recua. E neste contexto eu gostaria de entender a atuação de atores novos, principalmente atores coletivos religiosos, que passam a participar de forma bastante agressiva até neste quadro. Principalmente isso. E também uma certa distância entre o discurso, aquilo que eles dizem, e a prática. Sim. Você esteve aqui em Belo Horizonte para a aula magna, né, do curso de teologia do Isabela Hendricks, em Belo Horizonte. Vai proferir uma palestra em Macapá, né, no início de setembro. Né, como é que as pessoas reagem aos resultados da sua pesquisa? É interessante. As pessoas estão interessadas, né? Um grupo de pessoas é mais interessado, outros reagem porque não entendem essa associação de fé com política, religião com política, mas os pesquisadores têm interesse também porque é um campo relativamente novo de pesquisa, o campo de pesquisar o pentecostalismo na atividade pública e outros, às vezes angustiados, me perguntam o que fazer então, como melhorar esse quadro. Sim. Quando a crítica se manifesta sobre o seu livro, a gente lê alguma coisa assim, um assunto que não pode ser ignorado. Ou também alguém escreveu, né, ao tratar as mazelas dos políticos de Cristo, que nesse trabalho, pela primeira vez, se aborda de maneira acadêmica o tema. O que essa crítica percebeu, não é, do seu trabalho? Você concorda com essas expressões? O trabalho não tem assim essa originalidade absoluta. Talvez por abordar a questão recente dos escândalos, não tão recente, mas se deu no final da legislatura passada, os escândalos
que foram conhecidos como escândalo dos sanguessugas, aquele superfaturamento de ambulâncias. A participação pentecostal foi maior do que a média da participação dos que não eram pentecostais naqueles esquemas. Talvez isso que chama a atenção. Mas a presença dos evangélicos na política tem que ser resgatada de uma forma também positiva. Claro. A República tem ganhos, avanços fundamentais em função da presença dos protestantes e também dos pentecostais. Inclusive, para além dessa temática, né, dos escândalos, o seu livro resgata a inserção dos evangélicos na política desde antes da Nova República. Você, me lembro de, não pude ler ainda, ler o livro, mas pude ver que outros momentos da política você já destaca o papel dos evangélicos na política. É verdade, porque a construção, a própria estrutura do livro, ele trata do que é a cultura política brasileira. Sim. E como estão presentes esses atores, protestantes e os pentecostais. Depois aí ele vai avançando mais especificamente para entender como é que o político se apresenta, como é que se dá a candidatura internamente. Mas, de qualquer maneira, há também algumas informações anteriores ao período da Constituinte. Sim. No caso do a partir do Congresso Constituinte, ou daquilo que nós podemos chamar de a Nova República, nesse particular da inserção de pentecostais e neopentecostais na política brasileira, você aborda temas como autoritarismo, fisiologismo e também da representação das massas através desses grupos. Como é que você poderia explicar, assim, em linhas gerais, esses três momentos, esses três termos? Autoritarismo, fisiologismo e a representação das massas. Né? São aspectos da nossa cultura política. O autoritarismo, eu diria que é o aspecto mais reincidente e mais grave de todos, porque através dessa relação autoritária, onde poucos mandam, ou um manda e todos têm que obedecer, ela abre portas para outras mazelas, como a questão de transformar a política como um balcão de negócios, porque não tem ninguém fiscalizando, de tratar de forma fisiológica, clientelista, nepotista, vamos traduzir isso, trazer o que é público para uso dos meus parentes, sim, ou das pessoas mais próximas, ou do meu grupo, ou do meu projeto de poder dentro de uma igreja, por exemplo. Todo esse conjunto de coisas, talvez, a gente, em poucas palavras, seja... Sim. Isso daí seria também ligado ao fisiologismo? Isso. E também há um ponto aí, a representação de massas. Na verdade, é representação dos próprios que estão no poder, para benefício deles próprios que estão no poder, em nome de massas. Sim. Ou seja, de povo que é tratado como massa informe, sem forma. E a questão do populismo? O populismo é um tema muito caro à ciência política brasileira e latino-americana também. O populismo, na verdade, é um instrumento que aqueles que detêm o poder, grupos econômicos, etc., têm que lançar mão dele. Até, talvez, a contragosto, tem que lançar mão dele, porque há necessidade de dialogar com as massas, há necessidade de incluir o povo em algumas demandas, mesmo que seja oferecendo migalhas. Ocorre que o populismo, ele leva a uma conscientização, ele tem efeito colateral. À medida que se relaciona com o eleitorado, o político é obrigado a conversar, ele é obrigado a ir entender as suas demandas. E aí se dá uma relação de duas mãos. E o povo é muito inteligente, começa também a reivindicar, percebe que tem poder se organizar, e aí se dão os efeitos colaterais indesejados por quem não tolera uma prática política de democracia popular. O seu livro aborda pentecostais e neopentecostais na política brasileira, mas quando você faz esse retorno à característica da vida política brasileira,
você acaba abordando também outras correntes religiosas que também estiveram em íntima relação com o poder político. Você chega a mencionar isso no seu livro? É assim, de passagem, quando há necessidade. Por exemplo, quando eu fui construir um tipo ideal no sentido, né, que se usa na sociologia, ou seja, construir o que que caracteriza o político pentecostal e neopentecostal. Quando eu fui fazer isso, eu tive que recorrer, por exemplo, à igreja quadrangular. Embora eu estivesse trabalhando em profundidade a Assembleia de Deus nas suas diversas convenções e ministérios, mas eu recorri, e também trabalhando a Universal, porque eu fiz uma comparação entre as duas, mas houve momento que a quadrangular se prestava melhor para uma análise. No caso, o capítulo 4 do livro, por exemplo, o político pentecostal, tem muito do que eu descobri na quadrangular. Como é construída a candidatura, como eles escolhem partido, como se dá a campanha, etc. Ok. No Religar de hoje, estamos conversando com o cientista político e doutor em Ciências da Religião pela UMESP, Saulo Batista. Nós vamos para um intervalo, voltamos em breve. Continue conosco. Estamos de volta com o Religário. Hoje nós falamos sobre os políticos de Cristo, pentecostais e neopentecostais na política brasileira. Aqui no estúdio estamos com o cientista político e doutor em Ciências da Religião pela UMESP de São Paulo, Saulo Batista. Você também pode participar do nosso programa. Envie sua opinião ou sugestão de temas. É só acessar o nosso site pucminas.br/ppgcr e clicar no link do programa Religário. Ou, se preferir, pode acessar o nosso canal de voz. Basta ligar 31 3209 0122. E quem ligar esta semana vai concorrer ao livro Pentecostais e Neopentecostais na Política Brasileira, uma publicação de Ana Blume e Instituto Metodista de Minas, Isabela Hendricks. Professor, falando agora sobre a inserção neopentecostal e neopentecostal na política brasileira, eu não sei se já está consolidada esta inserção, mas quando é que começa efetivamente essa inserção de pentecostais e neopentecostais na política brasileira com mais ênfase? Há um momento importante, ainda pelos anos 60, quando a Igreja Brasil para Cristo, através do seu fundador, líder, Manuel, me deu um branco. Não, sim. Manuel Brasil de Melo, para Cristo. Manuel Sim. de Melo. Ele elegeu 2 deputados. Ele conduziu a igreja a eleger um federal e um estadual lá em São Paulo. Curioso que os 2 eram metodistas. Então, a partir daí, ele também fez uma aliança com o Brizola e elegeu muitos vereadores no interior do estado do Rio. Mas, passado isso, só houve uma presença corporativa, organizada da igreja de forma estratégica com a Constituinte, onde a Assembleia de Deus faz esse ingresso e de 1 passa para 13 deputados naquela eleição. Sim. A quadrangular já tinha uma experiência semelhante. E a Universal estava iniciando. A Universal depois se torna também agressiva neste campo. Sim. Hoje há um grupo que se destaca? Uma igreja? Hoje eu diria até que está mais democratizada esse conjunto chamado Frente Parlamentar Evangélica, devido aos escândalos da legislatura passada. Então, a Assembleia de Deus perdeu terreno. Quando eu falo Assembleia de Deus, é principalmente a maior, o ramo maior, que é a CGADB, conhecida também como Missão. Sim. Ela perdeu terreno, deu um pouco de espaço para a Madureira, que é a CONAMAD, a Convenção das Assembleias de Deus Madureira. Deu um pouco de espaço para outra, mas no conjunto as Assembleias de Deus perderam terreno. As batistas mantiveram, as igrejas batistas, que não são pentecostais, mas mantiveram. E isso significa porque o grupo, o conjunto diminuiu um pouco. Antes chegou a ter até 70 parlamentares, hoje tem em torno de 60. Na eleição,
saiu com 50, mas como as suplentes que assumem, hoje já está em torno de 60, até um pouco mais. Sim. E assim foi tendo uma distribuição, entraram igrejas novas como a Sara Nossa Terra, e assim por diante. A expressão políticos de Cristo não é nossa, né, do professor Leonildo Campos, lá da Umesp, né? Mas quais são as estratégias utilizadas por esse grupo político, né? Chamados políticos de Cristo, lá pelo professor Leonildo? Quais são as estratégias? São estratégias muito eficazes, né? Dão resultado. Convencer os membros da igreja que a presença de um político vai garantir que a igreja tenha suas demandas, seus interesses respeitados ou defendidos. Em alguns casos, emendas no orçamento para a construção de hospitais, colégios. Algumas emendas também são de interesse público nos municípios. Enfim, os políticos de Cristo, eu aqui homenageio o professor Leonildo Silveira Campos, que foi meu orientador, ele faz uma associação realmente com os atletas de Cristo e outros grupos que se reúnem com essa visão de que estão testemunhando a fé. O problema é quando esses grupos fazem disso uma bandeira para se empoderarem, né, para terem melhores resultados onde atuam. Entre essas estratégias, uma delas, inclusive você mencionou isso na aula magna, irmão vota em irmão. Uhum. Como é isso? Isso vem de longe. Na época da Constituinte, um assessor do Congresso, que era da Assembleia de Deus, lançou esse livro, Irmão Vota em Irmão. Só que essa estratégia é que os membros da igreja não pensem em votar nos ímpios, nos infiéis. Eles têm que votar em pessoas que são da confiança, na verdade, da confiança da liderança da igreja. E, na verdade, seria irmão vota em irmão desde que seja da minha igreja. Entendo. E uma outra coisa que me chamou a atenção durante a sua aula era relacionado a também essa associação quando você comentava, às vezes o voto no irmão não necessariamente é o voto numa boa proposta. Há no interno da tradição alguma crítica, em relação aos projetos dos irmãos, digamos assim? Na Assembleia de Deus, há grupos que não estão satisfeitos assim, com tem um irmão, mas olha, esse irmão aqui não está muito de acordo. Não é o melhor, a gente podia ter outra escolha. E há muitas pessoas dentro da Assembleia de Deus que têm uma compreensão da política nacional e que fazem boas reflexões e que não se conformam com um certo mandonismo que ainda impera lá. Sim. Inclusive, eu não teria chance de ter construído uma pesquisa desse porte se não tivesse essas pessoas que vieram colaborar de forma muito responsável, e eu tenho um maior respeito pela Assembleia de Deus, porque ali é uma riqueza de fé, de experiências, como também há muitos problemas. Eu considero que falta uma formação política e um reconhecimento de que igreja não deve ser um lugar de prática de autoritarismo. Sim. Mas isso é outra construção. No caso, existiria uma ideologia, quer dizer, nesse pool aí de igrejas, não é, que se associam em torno de políticos evangélicos e até mesmo para fora da tradição protestante, pentecostal, neopentecostal, os carismáticos também têm se organizado politicamente, né, com representantes, outros membros da Igreja Católica. Há uma ideologia comum entre esses parlamentares que são motivados por questões religiosas? A ideologia, na verdade, está mais em torno da família, né? Da defesa da família nos padrões tradicionais. Nos padrões, sim. Há também preocupações de desarmamento, de uma sociedade não violenta, menos violenta, não elaborada numa forma que radicaliza a não violência, mas elaborada, por exemplo, às vezes se fala que os evangélicos ou os pentecostais, de forma mais precisa, engrossam a direita. Não é bem verdade.
há muitas coisas. Pena de morte, eles nenhum votam em pena de morte. Assim como também a bancada católica que existe não é muito visível, não é muito conhecida. Eles inclusive se associam em questões como a questão do aborto, sim, a questão da homossexualidade também é uma questão trabalhada com muita dificuldade, mas eles atuam neste assunto. E são essas. Eles não têm bandeiras assim no campo da economia, da sociedade, muitas vezes até estão votando contra os próprios membros, porque em segmentos de pobreza onde eles atuam, muitas vezes algumas leis que eles votam, elas prejudicam aos pobres. Elas concentram riqueza nos ricos e tiram dos pobres. A questão tributária, eles não tocam nisso. Entendo. No caso das vulnerabilidades, seu livro trabalha, né? Seu livro trabalha com firmeza, mas também com muita sensibilidade. Não é uma crítica barata, não é, das vulnerabilidades desse grupo. Mas o que acontece, né? O político de Cristo, não centrando especificamente aí no evangélico, mas o político de Cristo, ele é mais vulnerável a temas como seu livro aborda, corrupção? A compreensão desse tipo de político nos remete, nos obriga a estudar como é que se estratifica o Congresso e também as assembleias legislativas, etc. Mas mais o Congresso. Sim. Porque o Congresso ele tem o baixo clero, aqueles que são liderados, sim, por outros políticos mais influentes. E tem os chamados cardeais, que lideram, que comandam as bancadas. Professor, uma virtude dos políticos de Cristo que a sociedade precisaria reconhecer? O Congresso brasileiro era muito elitista, muito fechado em oligarquias. Quando os sindicalistas entraram, e foi uma presença que hoje é marcante, e quando os políticos chamados políticos de Cristo, esses candidatos dos pentecostais entraram, eles tiraram um espaço que era dessas oligarquias. Essa seria, então, a virtude. Esse é um espaço importante. Professor, olha, muito obrigado pelos seus esclarecimentos, a sua presença aqui. Obrigado a você também que acompanhou o Religare. Nós chegamos ao fim do programa de hoje. Agradecemos ao professor Saulo Batista e também a coordenação do curso de Teologia do Centro Universitário Metodista de Minas, Isabela Hendricks. Em nome do professor Edésio Rocha, eu faço chegar os cumprimentos a toda a equipe. Você quer dar a sua opinião sobre o programa de hoje, esclarecer alguma dúvida com o convidado ou sugerir um tema? Acesse a nossa página na internet. O endereço é www.pucminas.br/ppgcr. Lá você encontra o link do programa Religare. Se preferir, ligue para o nosso canal interativo 31 3209 0122 e concorra ao livro Pentecostais e Neopentecostais na Política Brasileira. Já está disponível em nosso site, que você conhece, o edital para o processo de seleção do mestrado em Ciências da Religião da PUC Minas. Para mais informações, visite a nossa página. Nós ficamos aqui. Um abraço muito cordial e até o próximo Religare, Conhecimento e Religião.